Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso vídeo, nós vamos comentar um pouquinho sobre algumas questões de biologia. Sim, essas questões serão baseadas nos conteúdos de teoria sobre a origem da vida na Terra, geração espontânea, biogênese, panspermia, endossimbiose e a história da ciência. Isso tudo nós vamos ver dentro de 10 questões, certo? A gente vai comentando e vai revisando esse conteúdo. Gostou? Já do vídeo, qualquer coisa, aproveita esse momento, já vai lá, já se inscreve se você ainda não é inscrito, curte o vídeo, vou compartilhar com outro amigo também que esteja precisando dessa revisão para o concurso, tá certo? Então, bora lá. Primeira pergunta, então, é da Consulplan, da nossa banca. No século XVII, acreditava-se que pequenos seres vivos, como moscas e girinos, pudessem nascer da matéria bruta. Afinal, ninguém ainda havia observado o desenvolvimento desses animais a partir de ovos. A ideia de que a vida pode surgir regularmente da matéria sem vida era conhecida como teoria da abiogênese ou geração espontânea. Então, vamos marcar aqui. Abiogênese ou geração espontânea. A experiência de Reid e o experimento de Pasteur, eles foram fundamentais para esse momento. Por quê? Devido ao fato de que a experiência de Reid surgiu em contrapartida a outro fato e não a teoria da biogênese? Não. As duas experiências apoiavam a ideia da biogênese? Não. As duas apoiavam o que vem dizendo nascer, a ideia da biogênese, a teoria de que uma vida é gerada através de outra vida, certo? E as outras duas não é, porque não era somente Reid que apoiava a biogênese e nem somente Pasteur quem apoiava. Os dois apoiavam e outras pessoas também apoiavam a teoria da biogênese, certo? 2. Um dia desses, o meu filho veio até mim e me perguntou onde começar. Quase lhe disse que os bebês surgiam espontaneamente e que as cegonhas os traziam. No entanto, eu respondi: filho, os bebês surgem quando células do papai se fundem com células da mamãe. Depois, o bebê se desenvolve e cresce dentro da mamãe. Considere, então, esse texto e vamos julgar o item. O pai da criança, ele pensa em responder a seu filho como a teoria da origem da vida rebatida por Pasteur. Certo ou errado? Certo. Ele quase pensou em falar o quê para o filho? Que os bebês surgiam é, espontaneamente, né? Então, quase apresentou essa ideia para a criança. Sabe-se que a origem da vida se baseia em hipóteses. Entretanto, um grande pesquisador tomou parte das investigações acerca do assunto. O cientista Pasteur, ao fazer uso de um balão do tipo pescoço de cisne, aquele balãozinho de pescoço, é usado muito no laboratório, desfaz a polêmica causada pelas teorias a respeito da origem da vida. Nesse balão, ele adicionou um caldo nutritivo que, após fervido, passou por resfriamento lento que durou 48 horas. Após esse período, foi evidenciada a presença de bactérias e fungos. Foi evidenciado. Em relação ao experimento descrito, assinale a alternativa incorreta. Incorreta, minha gente. Com o aquecimento, houve a morte das bactérias e dos fungos primitivamente existentes no caldo. Sim, houve. O aquecimento impossibilitou, então aqui ele fala aqui, ó, esse balão foi adicionado no caldo nutritivo após, né, resfriamento lento que durou 48 horas. Então, a princípio, primitivamente, ocorreu a morte das bactérias e dos fungos.
O aquecimento impossibilitou que as substâncias do caldo, a capacidade de dar origem às bactérias e fungos. Sim. Bactérias e fungos do ar não conseguiram passar ao longo do gargalo após o resfriamento. Pelo contrário, elas conseguiram sim. Com isso, não atingiu o caldo nutritivo. Atingiu, até foi por isso que foi evidenciado a presença dessas bactérias e fungos depois desse período de 48 horas. E todo ser vivo, na verdade, precede do quê? De outro ser vivo, que é segundo a teoria deles, né? Então, é a letra C que é a incorreta. De fato, suas características genéticas e fenotípicas, que são essas características fenotípicas, são características físicas decorrentes da expressão da informação genética. Podem ter sido muito diferentes dos seres atuais, sendo uma das áreas extremamente ativas de pesquisa em origem da vida, exatamente a tentativa de desvendá-las. Esse trecho foi extraído de Teoria sobre a Origem da Vida, de Douglas Galante. O trecho refere-se ao Luca, indivíduo, que pode ser definido como um aglomerado de proteínas envolto por água, precursor dos primeiros seres vivos? Não. Ele foi o primeiro ser vivo do planeta? Também não. Ele é o último ancestral comum dos seres vivos atuais? Ele é uma partícula de vida trazida para a Terra? Não, gente, não é. Ele nem se vê, ele se vê realmente como um ser, as características genéticas e fenotípicas, como se fosse uma pessoa mesmo. Ele é uma molécula de RNA com capacidade de autoduplicação, de um ancestral comum dos seres vivos atuais. Agora vamos falar um pouquinho sobre o carbono. O carbono é o elemento mais essencial para a vida na Terra, em grande parte devido à sua propriedade de formar até 4 ligações covalentes, que permite que ele seja constituinte estrutural de uma enorme variedade de compostos essenciais, proteínas, carboidratos, lipídios, pigmentos. Sobre esse exposto, vamos considerar os seguintes itens abaixo, tá? Lembrando que ele vai pedir para a gente ali para falar quais são os itens falsos, tá? Então, vamos ver se em relação ao carbono. Os oceanos, eles são os maiores reservatórios de carbono da superfície terrestre. Sim ou não? Sim! A fixação fotossintética do CO2 ao longo do tempo geológico, ela é responsável pela redução de carbono orgânico dissolvido e particular, aumento do carbono inorgânico dissolvido e existência de níveis de concentração atuais de oxigênio na atmosfera. Não, ela não é responsável. A fixação fotossintética é uma outra coisa, tá? Com exceção dos carbonos e carbono orgânico precipitados e retidos em sedimentos, a maior parte de carbonos encontra-se nos oceanos, sob a forma de carbono orgânico particulado. Não, gente. Ele é encontrado nos oceanos, mas não em particulado, nem em carbono precipitado, tá? O carbono proveniente dos continentes entra nos ecossistemas marinhos através de quem? Dos rios, fluxo de água subterrânea e deposição atmosférica. Sim, então os itens falsos são o item, tá? A ideia de que o universo surgiu de uma explosão no passado foi denominada de Big Bang, que é mais conhecida, né? As indicações mais recentes são de que o Big Bang ele ocorreu há 13,7 bilhões de anos. Como teoria oposta ao do Big Bang, persistiu por muito tempo a teoria do estado estacionário. Já ouviram falar do estado estacionário? Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta as ideias da teoria do estado estacionário. Essa teoria ela se baseia no princípio de Hubble. Gente, Hubble é uma outra coisa, tem a ver com outro departamento da biologia, segundo o qual no passado o universo se apresentaria estruturalmente menor e em virtude de suas modificações naturais
se expandindo até a atualidade? Não. B. Essa teoria se baseia no princípio de que a velocidade da galáxia se mede com relativa facilidade, mas a distância entre essas requer uma série de trabalhos encadeados e, por isso, é trabalhoso e relativamente impreciso definir a origem do universo. Não. Essa teoria se baseia no princípio de que o universo se apresenta a partir de um espaço-tempo estático e infinito, muito distinto daquele em que o destino humano e os deuses estavam intimamente ligados à concepção de mundo. Não. Essa teoria ela vem se baseia, segundo fala a letra D, no princípio cosmológico perfeito. Segundo este, o universo é homogêneo, isotrópico e é um constante no tempo. Essa é a teoria do estado estacionário, onde o universo é homogêneo, isotrópico e constante no tempo. Princípio cosmológico perfeito. Essa teoria do princípio, do princípio de que se o universo fosse fechado, ele voltaria a se contrair, acabando com o Big Crunch. Não, essa é uma outra teoria também. Mas a teoria que a gente quer agora é essa. Se baseia no princípio cósmico perfeito, segundo o qual o universo é homogêneo, isotrópico e constante no tempo, que é o estado estacionário. Número 7. Ao longo da história da Terra, o clima tem apresentado mudanças. Todavia, as pesquisas mais recentes, elas têm indicado que a mudança climática atual, ela apresenta alguns aspectos distintos das anteriores. Vamos considerar algumas afirmativas abaixo. Primeira, se houvesse um balanço entre a energia solar incidente e a energia refletida na forma de calor pela superfície terrestre, o clima se manteria praticamente inalterado ao longo da história da Terra. As mudanças na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, elas estão ocorrendo em função do quê? Das ações antrópicas, são as ações causadas pelo homem, pelo ser humano. 3. Não é possível comparar a concentração de dióxido de carbono na atmosfera observada hoje em dia com a variação natural dos últimos 1000 anos. É possível, sim, e já até foi. O Brasil ainda não reconheceu a mudança do clima da Terra e seus efeitos negativos como uma preocupação comum da humanidade. Ele já reconheceu, sim, inclusive temos muitos órgãos competentes que o próprio governo já fala muito sobre isso, tá? Então, é correto afirmar qual dessas são verdadeiras. A letra B, 1 e 2, onde fala que se houvesse um balanço entre a energia solar incidente e a energia refletida na forma de calor pela superfície terrestre, o clima se manteria praticamente inalterado ao longo da história da Terra. E também que as mudanças na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, elas estão ocorrendo em função de ações antrópicas. A letra B de Paula. Vamos agora para 8. No passado, durante muito tempo, acreditou-se na teoria da geração espontânea para o surgimento da vida. Com a queda dessa teoria, surgiu a dúvida de como os seres vivos surgiram na Terra pela primeira vez. Uma das teorias aceitas atualmente é a teoria da evolução química ou molecular. Segundo ela, o que ela fala? Segundo a qual, letra A vida surgiu como resultado de um processo de evolução química em que compostos inorgânicos se combinaram, originando moléculas orgânicas simples, depois originaram moléculas complexas e aí originaram os seres vivos. Essa aqui. Vamos ver as outras, por que não são as outras. A vida na Terra se originou de seres vivos ou substâncias precursoras de vida,
provenientes de outros locais do cosmos. Não, isso é uma outra teoria. A vida surgiu pela evolução natural de vírus presentes desde o início do processo de formação do planeta Terra no Big Bang. Não. Os primeiros organismos vivos originaram-se da combinação do nitrogênio gasoso presente em alta concentração na atmosfera com a sílica presente no Sol. Houveram pessoas que defenderam isso, mas já foi debatido e caiu essa teoria. A vida surgiu da relação simbiótica entre dois seres primitivos que compartilhavam características comuns entre si, como a ausência de parede celular e envoltório nuclear. Não, mas ela já foi debatida também, essa questão, e vários experimentos foram feitos ao longo do tempo. Então, a segunda evolução química, ela é o resultado em que compostos inorgânicos, eles se combinaram, formando moléculas simples, depois formando moléculas orgânicas complexas, por fim, originando os seres vivos. Então, a letra A. Vamos agora para uma questão de relacionar colunas, né, de fazer por ordem. Segundo os cientistas, o planeta Terra foi formado há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Os primeiros seres vivos que existiram na face da Terra datam de 3,8 bilhões de anos. Esses primeiros seres, eles eram bem simplesinhos, mas eles evoluíram com o passar do tempo. Durante esse processo, várias funções orgânicas realizadas pelos seres vivos foram surgindo e a complexidade desses seres também aumentou. Considere os seguintes processos biológicos e alguns tipos de organismos discriminados na tabela a seguir. Primeiro, seres eucariontes, seres fotossintetizantes, respiração aeróbia, fotossíntese, seres procariontes e seres pluricelulares. Agora ele está pedindo o quê? Para você fazer a sequência cronológica correta do surgimento dos fenômenos e seres vivos. Então, qual que é a sequência? Qual fenômeno veio primeiro e qual ser vivo veio primeiro? Vamos lá? Quem veio primeiro? Os seres procariontes, número 5. Depois, os seres fotossintetizantes, que realizam quem? Número 4, fotossíntese. E depois vieram quem? Veio quem? A respiração aeróbica. Depois veio quem? Os primeiros seres vivos eucariontes. E depois os seres pluricelulares. Então, a sequência certa é a 5, a 2, a 4, a 3, a 1 e a 6. Certo? Então, basicamente, vamos ver a sequência de novo. Surgiram os primeiros seres procariontes, depois os seres fotossintetizantes, e aí a fotossíntese, e aí veio a respiração aeróbia, e aí os seres procariontes e os seres pluricelulares. Misturando? Volta. Então, revisando. Seres procariontes originaram seres fotossintetizantes, depois vieram seres fotossintetizantes, e aí que fazem fotossíntese, que realizam a respiração aeróbia, e aí vieram os primeiros seres eucariontes e com eles os seres pluricelulares. Parece nervoso gravar. E número 10, o cientista Francesco Ricci colocou carne e outros alimentos em vários vidros, mantendo alguns cobertos com gás e deixando outros abertos. Após alguns dias, porém, surgiram larvas somente nos vidros abertos, o que permitiu concluir que elas se originaram de ovos depositados por moscas que atingiram os alimentos. Os resultados observados desse experimento reforçaram a teoria da biogênese, a teoria de que uma vida é originada por outra vida, tá?
E é isso aí, gente. Ficaram dúvidas? Querem adquirir esse material, essas questões para poder ir no seu tempo? Me chama no WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Me segue lá no Instagram para me acompanhar no dia a dia, para vocês também participarem do Close Friends. Vem com a gente nesse estudo. Falta pouquinho tempo para o PCS, mas se você tem algum outro concurso em vista, vem comigo, eu posso te ajudar nesse processo de estudo diário, de revisão dos conteúdos, tá? Já tem gente lá que tá gostando, tá conseguindo dar uma revisada, mesmo com o tempo corrido de dar aula, de família, de casa, tá? Então vem comigo nessa sequência de vídeos, mesmo que você não for dessa área, mas quiser adquirir, né, o seu conteúdo, me chama no WhatsApp, me chama no particular que a gente pode conversar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próximo encontro. Tchau!